O programa Paulo Goethe quer falar sobre crise. Não é um assunto muito positivo, eu sei que não é um assunto muito que vai encantar muita gente, mas eu acho que é um assunto que precisa ser visto de uma maneira mais objetiva, ser revisitado, entender o porquê e como sair de uma crise. E para isso, eu convidei o advogado Dr. Roberto Farrion. Ele é advogado especialista em direito empresarial, tributário e recuperação de empresa. Muito obrigado. Obrigado para nós, Paulo. Seja bem-vindo. Obrigado pela credibilidade, pela confiança. Todo mundo fala em crise, Roberto. Está acontecendo realmente uma crise aos olhos do empresariado? Paulo, a crise ela está desde 2014 e ela existe, ela de fato ela é impactante, ela é severa e a gente que trabalha na área propriamente dito com o empresário, com as pessoas físicas inclusive, a nossa maior dificuldade tem sido o fato de que essas pessoas demoram um tempo para enxergar que a crise existe. Pois é, eu acho que isso é uma coisa bem difícil, né? Você perceber que essa crise chegou em você. Porque é muito fácil você reclamar, não estou vendendo ou não estou conseguindo, em função, independente de qual é a empresa, mas até ela se tocar, ela perceber que realmente ela está no meio de uma crise, pode ser tarde demais? Pode ser tarde demais, mas a gente percebe o seguinte, a gente faz muito uma analogia da crise de 2014, a gente fala, os especialistas falam que ela se iniciou em 2014, mas a gente teve uma também severa em 1999. E a gente coloca da seguinte maneira, como é que, por exemplo, o empresário, as pessoas físicas inclusive, o impacto dessa crise lá em 99 e a de hoje? A de 99, nós não tínhamos no nosso orçamento, por exemplo, internet, TV a cabo. A modernidade, né? Nós não tínhamos o que foi, graças a Deus, prestigiado para a gente poder andar de avião. O que acontece agora em 2014 e a partir de então? As pessoas dizem assim, escuta, eu não estou podendo mais trocar o celular, não estou podendo mais, a minha internet foi cancelada, eu não posso mais ir de avião para visitar o Rio de Janeiro nem para Miami. A educação dos filhos, né? Não pode vou ter que tirar a filha do balé, vou ter que tirar o filho do inglês. Isso nós estamos falando da pessoa física. Agora tu pega um empresário, que ele enxerga e que ele precisa fazer? Reduzir custos. Demitir empregados. Infelizmente tem que demitir empregados. Aonde é que impacta? Impacta no pai de família. É uma bola de neve, né? Que acaba também gerando a crise. E esta demora é a de grande dificuldade. Nós trabalhamos praticamente com um empresário, às vezes doente, que ele não quer se enxergar doente. Ele reluta. Doente em que sentido? O fato de que a empresa dele... doente financeiramente. Financeiramente. A empresa está doente, vamos colocar dessa forma, e ele não quer enxergar que ela está doente. Ele acha que isso vai passar, ele acha que ele vai dar a volta, ele acha que ele vai sair atrás do gerente do banco, vai de novo refinanciar tudo, e não vai. E aí demora, as dívidas acabam se avolumando de tal maneira que se torna inviável todo o negócio. Então, assim, a gente tem um amigo que é inclusive médico e ele colocou para nós outro dia num jantar da seguinte maneira: o trabalho, Roberto, que vocês fazem é quase com o meu, porque eu sou cardiologista, e o paciente chega lá e ele não consegue decidir em tomar a decisão que ele precisa tomar um remédio. Escuta, tem alguns pacientes que ele diz, eu preciso que tu faça os teus exames periodicamente, porque tu tem um problema, e tu tá vindo aqui de cada 12 meses ou 24 meses. Isso nós vamos ter problemas. O empresário, ele não quer abrir os números. O empresário, ele não quer enfrentar o credor que bate na porta dele. E aí, o momento mais importante, que eu acho que é o seguinte, é quando ele toma a decisão e cai a ficha. Eu estou em crise, eu não tenho dinheiro para pagar os bancos. Chame o Salvador. Não, sei se é o Salvador. Eu diria que o maior Salvador são os próprios empresários. Aliás... Eles têm que ter a consciência, né? Acho que é o primeiro passo, né? A gente sempre tem um programa agora da Globo que está incentivando assim, o que você quer pelo seu Brasil, né? E a gente estava outro dia dizendo o seguinte, sem dúvida alguma, o maior empreendedor é o empresário. Porque abre um CNPJ hoje,
ele tem encargos, ele tem que pagar folha disso, folha da... É puxado. Mas assim, o momento... Deixa eu só te cortar. Você falou crise de 1999 e crise de 2014. Vamos pegar lá em 1999 aquele grande empresário que estava em crise. Deu fôlego para ele entrar de novo numa crise em 2014? Ou ele não conseguiu? Tu acha que está muito atrelado tudo desde 1999? A crise de 99, e a gente lá, à época, também já trabalhava com esse tipo de atitude frente a um empresário em dificuldade, ela tinha ferramentas jurídicas, porque a gente se perguntou, o advogado, chama o advogado tem que participar agora e nos ajudar. Primeira coisa, não posso colocar a ferramenta jurídica na frente antes que ele tome a decisão de que ele quer da pessoa, né? E lá em 99, nós tínhamos as concordatas, né? O que é concordata? Concordata, tu pedia o benefício do juiz para pagar a dívida em 24 meses. Hoje é uma outra linguagem? Em 2005, o que aconteceu? Veio uma lei que diz, tu faz um pedido de recuperação judicial e chama todos os teus credores para te ajudar a decidir qual é a melhor forma que tu tem de pagar as tuas dívidas. Tipo assim, te vira? Não. O credor, ele é parceiro da empresa. Será? Tem que ser. Tu enxergou isso no meio dessa crise? Na prática, não, porque... mas ele acaba sendo um parceiro porque a empresa, dependendo da empresa, se ela vier a falir, ela não vai ter condições nenhuma de pagar o credor. Eu acho que é uma boa troca, né? Tu me ajuda que eu não vou fazer uma sacanagem contigo, né? Mas essa decisão, Paulo, ela é muito importante. Agora, no final do ano, um exemplo, nós temos um cliente com um endividamento tributário muito grande. E ele me passou uma semana atrás de mim, que eu preciso falar contigo urgente, eu não posso virar o ano, eu preciso falar contigo. E eu, por sua vez, já deve ser muito urgente, vamos lá, o que é? Eu preciso resolver meu problema tributário. E eu, muito bem, a tua dívida tributária são 3 mega-senas. Uau! E ele parou, ele disse, não, eu sei disso. Então, nós precisamos ganhar 3 vezes na mega, ou tu me trouxe alguma ideia nova em cima do teu negócio que é pra gente propor, né? Para pagar tributo tem que parcelar. Uhum. Ele começou a rir e disse para mim, se eu tirar uma vez na Mega Sena, eu me sumo, pego a minha família e vou morar para fora. Então o que tu enxerga? O empresário não quer pagar conta. Pois então. Ele quer postergar aquele momento que está incomodando ele, obviamente que tem que incomodar, aquele sistema ilegal que ele criou, inclusive, porque não recolher os tributos é uma forma ilegal, mas nos dá uma direção como profissional a fazer o seguinte, eu não estou preocupado tanto com o emocional dele, se ele quer deixar tudo 0 a 0, bonitinho, frente ao fisco. Não, ele não vai pagar. Roberto, eu sou um empresário que estou em crise. Eu vou ligar para o teu número, para o teu telefone e preciso conversar contigo porque você é um advogado que trabalha com essa recuperação de empresa. Qual é o primeiro passo que tu faz quando o cliente chega no teu escritório? Mas eu quero fazer um intervalo primeiro, depois tu me conta. Pode ser? Pode ser. Então a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Noêmia, Central de Aluguéis, segurança para o proprietário, tranquilidade para o inquilino. Vale High tem um clima que me atrai. Tá na beira, Vale High, tá na beira do mar, tá na beira.
High, tá na beira do mar, a beira-mar de Atlântida lembra Bali High, lembra Bali High. Se for a beira-mar de Atlântida, é Bali High. Eu deixei um gancho para ti. Eu sou um empresário, tô cheio de problemas. Eu cheguei no teu escritório. Como é que tu trata esse cliente que já está apavorado, desesperado? Qual é o primeiro caminho, qual é o primeiro passo para deixar, para ele perceber que existe uma solução? A primeira coisa, Paulo, é ver, colocar os olhos de forma jurídica, bem pontual, em enxergar o risco que ele está correndo. Primeira coisa é o seguinte: qual é o perigo que ele está correndo em relação... Porque eu acho que às vezes ele nem tem ele sabe que está com problema, mas de repente ele nem tem noção também, né? Não, é o risco que a gente fala, às vezes assim, é impactar o patrimônio dele, nas contas dele, na viabilidade do negócio. Então, enxergado bem o aspecto do risco, no aspecto jurídico, né? A gente parte no segundo momento, e aí eu entro um pouquinho de novo com aquela ideia de que com o risco, e ele enxergando que tem o risco, ele vai tomar as decisões que ele precisa ter em relação ao negócio, e aí tomar, digamos, decisões que envolvam, vou reduzir os meus custos e contratar talvez uma assessoria, às vezes até tem dentro da própria empresa, para reestabelecer uma nova forma de funcionar. Mas o ponto talvez mais importante é a viabilidade do negócio. Ou seja, eu vou conseguir me recuperar? A minha empresa é viável? O meu negócio é bom? Isso não tem um pouco de emocional, da pessoa se convencer, de tu conseguir mostrar para ele que realmente... Praticamente, quase todas as oportunidades, nós enxergamos um empresário e dizemos assim: eu acredito no meu negócio. Mas como a culpa é do governo. A culpa é do governo. A culpa é da crise. A culpa é da crise, né? E é? Só isso mesmo? Não. Não, né? Não. A gente sabe que muitas empresas têm inclusive já publicações aí em vários artigos que a gente sabe que muito, e talvez quase 100%, a gente está falando de inabilidades administrativas agregados à crise, obviamente. Sim, uma somatória de tudo, né? O empresário, até pouco tempo, como é que ele... Muitos empresários, ele tinha facilidade em levantar o telefone e ligar para o banco, pedir para o banco um aumento de um determinado empréstimo, porque ele tinha acabado de fazer uma operação e ele precisava suprir aquilo. Com a crise, o banco disse o seguinte: tu tem alguma garantia para me passar? E se eu já estou meio quebradinho agora, né? Não tenho. Infelizmente eu não posso te fornecer esse crédito. Até porque os juros estão bem violentos, né? Horríveis. O que acontece? Praticamente impacta. Ele deixa de pagar a folha de salários, ele deixa de pagar os tributos, ele deixa de pagar os credores, e ele não aprendeu que teria que ter modificado a forma de funcionar. Tem uma publicação até bem interessante de uma bibliografia que fala que a crise, ou o empresário em crise, é quase como se nós estivéssemos andando de carro no meio das nuvens, né? Ou no meio de uma névoa em que a gente não pode parar. A gente tem que desacelerar, andar pelo acostamento de uma forma mais segura. E a maioria dos empresários anda e continua a 1000 por hora. Até porque a vida exige, né? Então, a viabilidade do negócio tem que ser vista... Tudo tem solução, Roberto? Positiva? Tem. Um cliente nos procurou, da família, uma empresa familiar. Decidimos parar o negócio. Qual a solução? Nos preparamos para morrer. Até mesmo para falir ou fechar o negócio, é interessante se organizar. Já pensou que legal que todo mundo, para morrer, pudesse se organizar? Ou soubesse o dia e hora que vai acontecer? Seria bárbaro. Uma empresa é mais ou menos isso, se ela pudesse... Acho meio perigoso a tua colocação, mas acho que seria meio bom. Mas ela é... Então, realmente, depois de que a gente consegue enxergar que o negócio não é viável, a gente prepara fechar as portas, prepara conduzir para fechar, pagar os impostos, pagar alguns credores
que se não puder pagar todos, pelo menos tu fecha. A partir do momento que você começa a ter essa conversa com o teu cliente, com esse empresário que está em crise, e você consegue mostrar para ele que existe uma solução, como é que fica o trâmite jurídico? Porque a gente sabe que a justiça ela é morosa, ela tem todo um caminho. Até você conseguir resolver isso, como é que fica essa pessoa? Ela não fica uma expectativa muito grande? Ela não deposita demais em cima de um advogado a sua solução? Eu falo, não só o advogado, né? Tem que ter uma equipe que vai buscar a recuperação da empresa. O que é? Hoje, se tu for entrar com pedido de recuperação judicial, tu preenche todos os requisitos dos documentos, tu entra, em 5, 6 dias, tu tem uma ordem já te autorizando a estar em recuperação. E o que significa? Praticamente, tu estás sob a guarida do Poder Judiciário, mas também sob a fiscalização do Poder Judiciário. Ele coloca um administrador judicial. Então, tu vai ter que fazer a coisa muito correta, muito transparente e buscar efetivamente se recuperar aos olhos da justiça. Mas o empresário ele vai ter que ter uma outra postura também, né? Ele vai ter que seguir uma outra cartilha. Enquanto você está lá trabalhando o lado jurídico, ele também vai ter que seguir. E tu passa esse tipo de informação para ele? Totalmente. Não só nós, como... Porque não adianta, né? Tu tá trabalhando lá, correndo atrás, judicialmente, e eu tô fazendo as mesmas burradas. E infelizmente a gente tem modelos... Eu já ia dizer, eu acredito que acontece isso, né? São bem caracterizados. E inclusive nós tivemos uma situação onde nós entramos com o pedido, o juiz deferiu, e no momento em que nós começamos a interagir com o cliente dentro da empresa, nós começamos a enxergar algumas coisas e resolvemos sair do circuito. Tem dias também, é? Sim. O cabeçudo? Se não é transparente, se esconde, nós não... Eu vou fazer uma pergunta um pouco pesada, tá? Tem muito trambiqueiro no meio empresarial. Aquele cara que quer que o advogado resolva a situação dele porque ele não está a fim de resolver nada. Não. De abrir mão de algumas coisas. Vamos dizer, não estar querendo abrir mão de algumas coisas não significa causar prejuízo a outrem, né? Tá. É óbvio que esse trambiqueiro, ele não participa, por exemplo, da nossa carteira de clientes. Eu não posso trabalhar em proveito disto. Não. O nosso objetivo é que quando eu tenho uma situação bem definida com um empresário que não vai querer recuperar ou está nos utilizando para outros fins, nós acabamos, graças a Deus, de não participar. O que é mais difícil ou o que é menos difícil? Tratar daquele grande empresário, eu estou falando pela visão dele, tá? Pela cabeça, pelo emocional dele, ou o pequeno empresário? O pequeno empresário, geralmente, a tendência são economias familiares. A gente acaba interagindo muito antes de começar um trabalho com uma família, a tomar as decisões. Agora, há pouco tempo, a gente teve uma reunião com uma família que o casal, mais as 2 filhas, colocaram da seguinte maneira: nós nunca devemos para banco, nós nunca deixamos de pagar o INSS, isso não faz parte da nossa cultura, do nosso caráter. São idôneos, porém a crise pegou eles. Mas né? o diretor da empresa coloca da seguinte maneira: mas eu preciso estar vivo. Então, eu vou ser obrigado agora de deixar de pagar todos esses meus credores em prol de quê? Para manter a folha de salários dos meus empregados. Para nós podermos pagar pelo menos os nossos custos fixos. E aí estão falando custos fixos, sobrevivência da família. Sobrevivência, né? Sabe? O feijão com arroz. Sim, vendendo. Tinha 2 carros, vende um carro. Tinha isso, não tem mais. A casa da praia que tem que vender, vende. Mas é um empresário que tinha casa na praia? Sim, mas está vendendo. Então, esse aspecto de cultura e que se readequa à crise, esse empresário, ele vai, obviamente que vai vir a oportunidade agora, ele se restabelece e vai voltar a crescer. Eu preciso fazer mais um intervalo, tá? A gente vai tomar um cafezinho, uma aguinha e a gente já volta.
Ótica Rainha, seu estilo com personalidade. Meu Pet Feliz, estética animal, cauterização, hidratação, banho e tosa. É tão legal, meu cachorro. Ler um livro e tomar um bom cafezinho é sempre um grande prazer. Mas uma boa conversa, acompanhada de um cafezinho do Creme Brulee Cafeteria do Shopping Linemar, é melhor ainda. O cafezinho está aqui. Agora, só falta você. Vamos conversar? Roberto, como é que o judiciário está entendendo esse empresário que está em crise? Ele está apoiando? Quando você vai lá e pede, né, entra com a tua parte jurídica, como é que o judiciário está entendendo esse empresário que está em crise, que precisa de ajuda, que precisa do apoio do judiciário, apoio do governo, inclusive? Paulo, o judiciário não está apoiando. O judiciário, graças a Deus, vamos ser um pouquinho bairristas no nosso estado do Rio Grande do Sul, ele é muito correto e cumpridor, né? Nós temos jurisprudências aqui de decisões, inclusive com relação à recuperação de empresas. Mas quer falar sobre recuperação de empresas, a empresa tendo os requisitos, ela entra, tem o benefício e forma o processo dela de recuperação. Ela aprovando um plano de recuperação, ela tem que cumprir. O governo apoia a empresa que está com problema? A lei ele entende que ele está com problema, aquele empresário? Com relação à lei, né, ele aprova o plano perante os credores privados, né? Não tem governo, não tem credor tributário dentro dessa aprovação do plano, o que é submetido à Assembleia Geral de Credores. O que tem é o seguinte, hoje a gente está tendo esse problema, muitas empresas que aprovam os seus planos e não conseguem cumprir. Ah, tem isso também, né? O judiciário tem sido muito, digamos assim, paciente em algumas situações, a evitar digamos assim, uma decretação de falência em massa de empresas. Então existe sim, no consenso de jurisprudência de juízes, a manter as atividades produtivas, manter os negócios, dentro, obviamente, de uma linha legal. Sim, claro. Uhum. Tá? O governo, o que faz? O governo está lá dentro, eu sou credor de tributos, essa empresa está lá com uma recuperação judicial e eu não, como é que eu vou receber? Né? O governo, sim, graças a Deus também, nos trouxe algumas leis autorizando fazer parcelamentos bem interessantes em relação a essas podem empresas. Salvar aquele empresário. E mais, agora nós tivemos no final do ano passado o governo federal autorizando, fazendo benefícios bem vantajosos para as empresas que fossem fazer os parcelamentos com redução de multa, com redução de juros. Então, em tese, o governo ajuda, né? Mas, obviamente... Confesso que eu não sabia disso. Eu não enxergava assim. Ajuda, vamos dizer assim, ajuda a proporcionar uma forma de pagamento. Alguns políticos, quando manifestados sobre esses parcelamentos que foram autorizados, né, chegaram até a dizer que era um calote que o governo estava assinando embaixo. Mas a gente também... Desacreditando o empresário que... e o empresário que paga em dia e o que não paga em dia tem esses benefícios. Mas está atrás... E aí a gente tem que ter essa visão, porque eu trabalho com a empresa em dificuldade, para ajudar essas empresas. Né? Roberto, nós temos uma parceira no nosso programa, que é a doutora Ana Carolina Lisboa, que ela está trazendo, falando muito sobre uma nova linguagem da advocacia, que é aquela advocacia mais
psicológico, né? Trazendo um pouco da psicologia para dentro da advocacia. Ou seja, não é mais aquela coisa sisuda, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito. Tu acredita que dentro do teu trabalho, lidando com esse tipo de cliente, você consegue você precisa usar um pouco da psicologia? Ou é só aquela coisa da lei mesmo? Não só precisa, como eu acho como uma premissa de uma relação entre advogado e cliente. Não tem como. Alguns colegas, sabe, eu administro processos. Tu administra processos depois. Primeiro, tu vai entender o teu cliente, ou a pessoa que senta na tua frente. Quem é aquela pessoa, né? Exatamente. E o que ela está buscando. A gente estava falando há pouco tempo em clientes que simplesmente não querem pagar suas dívidas. Então, sim, aí tu consegue ter um olho mais perceptivo, né? Exatamente. Agora, aquele que está fragilizado ao ponto de chegar lá e eu preciso de uma ferramenta jurídica para resolver o meu problema, né? Ele tem que primeiro enxergar o seguinte: qual é o grau de lesão que ele vai ter, né? Com relação a esse problema que tanto está incomodando ele. Ou seja, quando ele chega no final e enxerga o que pode acontecer com ele, ele volta e diz: bom, eu vou iniciar então o meu processo de restabelecimento. Eu tenho 1 ano, 2 anos para discutir esse processo, doutor? Sim. Desculpe por pegar esse gancho. Eu tenho um tempo X para resolver tudo? Não. Cada caso é um caso? Cada caso é um caso, há um esforço com certeza bastante grande. Pois aí, e como é que essa pessoa consegue se segurar até sair uma solução? Como é que o empresário aguenta? Bom, no caso da recuperação, o juiz, o Poder Judiciário, ele te concede esse benefício para suspender tudo. Enquanto tu estiver em recuperação, tu está submetido ao judiciário e a um administrador com os credores, né? Então, em tese, tu tem a proteção da lei. Agora, se tu tem um caso particular, depende muito do tipo de situação, né? Como é que ele vai administrar. De novo, até para ele tomar a decisão de que aquele processo que ele está sendo chamado, ele não tem solução. Ele não tem solução. Olha, eu estou aqui com um bloqueio de todo o dinheiro que está na minha conta bancária em determinada situação de um credor X. Tu não tem solução. Bom, então ele enxergou que ele não tem solução, nós vamos achar, ou vamos ajudá-lo, melhor dizendo, a tomar a melhor decisão. Uhum. A humanização, eu te diria, que é o aspecto psicológico ou não, né? Tomara que todos os escritórios de advocacia tivessem isso, ou que o advogado tivesse esta especialização, não digo especialização, mas que nós pudéssemos ser submetido também a essas ferramentas para que não fique só em papel. Eu não posso enxergar um cliente... Eu acho que o resultado é mais positivo até, né? Quando a pessoa consegue se enxergar, quando você, como advogado, como interlocutor que está cuidando do destino dessa pessoa, ela conseguir entender que tu não é só aquele papel, como tu acabou de dizer, né? Tu vai passar a fazer parte da vida dessa pessoa, né? Paulo, ela tem que ter confiança em ti, né? Tem um exemplo muito legal e esse é o benefício. A gente já teve há um tempo, uns 10 anos atrás, eu diria, uma situação em que a família me chama, eu como advogado, dizendo: olha, nós vamos fechar as portas, nós não temos condições. E a partir dali eu disse assim: está na hora de que eu possa tentar ajudar eles com algum esclarecimento, alguma linha. E foi quando surgiu a ideia de entrar com a antiga concordata, que depois se converteu em recuperação judicial. O que acabou acontecendo? Eles não tinham dinheiro para pagar o telefone. E se tornaram, né? Eu não vou, obviamente que não, por aqui não vai ser falado, mas se tornaram no segmento deles, talvez o maior no Brasil. Uau! Então o que aconteceu? Eles se agarraram naquela ferramenta jurídica, eles incorporaram o espírito. Fizeram o dever de casa bonitinho. E tiveram, obviamente, muita sorte, porque o produto deles é muito bom e cresceram, estão aí hoje festejando. Existe um índice de recuperação? De possibilidade de recuperação? Seria fantástico. Aí depende, né? Vamos perguntar o seguinte: qual é o índice que tem das próprias pessoas, né, a quererem... Também não vou botar em xeque-mate teu trabalho, né? Não. Tu coloca um empresário ou uma pessoa qualquer que tem R$1.000 devendo para o vizinho. E tu coloca um empresário que deve R$170 milhões para vários credores. Qual é a proporção?
É a mesma. Porque os dois não vão dormir e são mundos diferentes. Agora, o momento talvez em que esse menor com R$1.000 enxergue que talvez ele possa, né, trabalhar devagarinho e pagar os R$1.000 do que aquele que está com um endividamento maior. Então, tem sim, é obrigatório, condição, como a gente fala no direito, imprescindível que tu sente com o cliente, até para não trabalhar para ele. Viu, empresário? Ó, tudo tem solução. Tudo tem solução, inclusive a crise. Inclusive a crise. Roberto, muito obrigado. Foi bem esclarecedor. Se você quiser tirar alguma dúvida, pode entrar em contato com a fanpage do programa Paulo Goethes ou pelo e-mail do Dr. Roberto Farrion. Muito obrigado. Eu agradeço, Paulo. Para mim foi muito legal o papo contigo.